Olá pessoal, bem-vindos a mais um BC Podcast. Eu me chamo Rodrigo Vandier, sou corretor de imóveis e estou aqui com meu colega, também corretor de imóveis, Marcelo Smijewski. Tudo bem, Marcelo? Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. E já vou convidar você a se inscrever no nosso canal, que aí você vai receber os podcasts das consultoras aqui da região de Balneário Camboriú. E também saber a rentabilidade dos imóveis. E hoje estamos aqui com a construtora Embraed, que ela está sendo representada hoje pelo gerente de vendas, George Harrison Nascimento, mais conhecido como George da Embraed, né, George? É isso aí, Rodrigo. George da Embraed, conhecido como George da Embraed, isso mesmo. Tá certo. George, se fosse falar só da história da Embraed, levaria o podcast inteiro, né? Então, Sozinho, né? Sozinho, né? Porque a gente sabe que a Embraed, ela tá há muito tempo no mercado e praticamente ela começou o mercado de luxo, né, aqui na nossa região. Foi uma pioneira. Né? Mas a gente queria saber de você, então, né, como é que a construtora iniciou, como é que foi toda essa trajetória até hoje, né? E a gente não pode deixar de citar, né, o fundador, Rogério Rosa, Sim. certo? Porque a gente eu falo que quem é corretor aqui na nossa região, todo mundo sabe quem é o Rogério, né? E arrisco dizer também que quem é corretor em Balneário sabe quem é o George. Obrigado, Você está há muito tempo no mercado aí. Que fez parte do Rogério, né? Eu acho que eu tive uma sorte muito grande, não sei, né? Uma luz lá de cima me colocou aí num certo ponto da minha vida profissional, né? No caminho dele, né? E eu tive uma oportunidade muito grande de conviver com uma pessoa fora de série, assim, né? Uma pessoa ímpar, né? Então a Embraed está sendo ainda, né, uma experiência muito bacana na minha vida profissional, né? Contribuiu muito para a minha pessoal também, né? Hoje o George da Embraed é algo que foi construído pela própria Embraed, né? E dentro dessas relações, né? Então lá em 2003, né, quando eu cheguei pela primeira vez, entrei dentro do escritório da Embraed e que o Rogério me recepcionou para uma contratação, a história dele já me fascinou, né? Então lembro bem assim das primeiras conversas e tudo mais, né? Então é algo bem ímpar, né? A Embraed hoje ela está esse ano completando 40 anos, né? Então é bastante gratificante assim, né, lembrar, né? E lembrar das situações de negócios, dos momentos que a gente passou, do que foi construído, de como foi concebido, né? Toda a dificuldade e tudo mais, né? E todas as vitórias também. Então é bastante gratificante, né? A empresa é uma empresa fascinante. Ô Jorge, falando um pouquinho do Jorge, hein? Você veio do ramo bancário, né? Isso. Tu veio do ramo bancário, entrou em 2003 na construtora. E depois tá dando sequência aí nos projetos e faz parte da gerência de vendas, é isso? Isso mesmo. A Embraed é meu segundo emprego na minha vida profissional, né? Eu comecei na vida bancária, Caixa Econômica Federal, como estagiário, depois trabalhei bastante tempo no Banco Bradesco, até a pré-qualificação para gerência, né? Quando eu fiz a pré-qualificação para gerência, eu me questionei a respeito do que era, se eu queria aquilo para mim mesmo na minha vida profissional, né? Lembro que eu fiz um curso de pré-qualificação em São Paulo e quando finalizou o curso, né, alguns psicólogos no meio da turma lá me fizeram uma pergunta se eu estava feliz com o banco, né? E aquilo ficou latejando na minha cabeça naquele final de semana. Questionar. Pô, será que eu estou feliz com o banco? Será isso que eu quero mesmo, né? Será que não poderia ser outra coisa? E aquele final de semana me preparou para pedir as contas na semana seguinte, né? Então eu estava desempregado na semana seguinte e uma oportunidade de conhecer uma pessoa dentro da Embraed, né? Parte financeira, a Kátia, que eu deixei um currículo para ela e ela levou nas mãos do Rogério. E o Rogério, né, me chamou para conversar, né? E ali iniciava toda uma trajetória, né, toda uma história, né, no mercado imobiliário, né, no mercado da construção civil, né? Eu lembro que quando eu fui tratar com ele sobre o salário, né, ele me perguntou quanto que eu queria ganhar, né? E eu perguntei para ele, mas quanto é que tu queres me pagar, né? E eu acertei com ele 1/3 do que eu ganhava no banco, né?
Um terço. Um terço. Eu acertei com ele uma um terço. Mudança drástica, né? Uma mudança bastante drástica. Mas, quando eu cheguei em casa e falei para minha esposa, né, que eu ia trabalhar numa construtora, né, falei da história do Rogério e tal, aquilo fascinava, que eu falei, ela perguntou, quanto é que tu vai ganhar? Né, assim, eu vou ganhar tanto. Você é louco? Você deixa o banco para ganhar um terço, né, do que você ganhava no banco? Daí eu respondi para ela assim, olha, eu vou aprender uma profissão nova com uma das pessoas mais, né, influentes e mais importantes do mercado, né? E ainda vou ganhar por isso. Ele ainda vai me pagar um salário. Né? Vou pegar essa experiência aí e ainda eles vão me pagar para isso. Eu vou aprender uma profissão nova dentro de um mercado fascinante, dentro de uma das maiores construtoras da região, na época, com um cara fascinante, né? Que, poxa, né, a história dele é uma história ímpar, né? E ele ainda vai me pagar um salário. Né? Ela até levou um choque, né? Falou, será que está bem? Será que o psicólogo falou alguma coisa certa para ele? Então, assim, eu encarei, né, o desafio, né? Porque é um desafio, né? É um desafio, né? Trabalhar do lado de um cara como ele, né, com a visão dele, com a velocidade de pensamento dele, de cálculo e de visão de negócio mesmo. O tino comercial dele era muito apurado, né? É um desafio, né? Mas, de certa forma, né, ele deve ter se agraciado comigo também e me adotou e, né, eu pude aproveitar, né? Não só com ele, mas com outros profissionais também bem diferenciados dentro da empresa, né? Passei ali com diretorias, né? Que época era? 2003, estava ali, finalizando 2003, iniciando 2004, né? Então são 20 anos. São 20 anos. Né? 20 anos aí. São 20 anos. Né? E nessa linha de pensamento eu fui evoluindo, né? Porque não é fácil, né, Rodrigo, né, Marcelo? Não é uma coisa simples, né? A todo momento você se questiona se você está no lugar certo, você passa por momentos difíceis, né? Você repensa, você desiste, você volta novamente. Tem uma injeção de ânimo, uma motivação diferente. A persistência de continuar até fazer tudo dar certo, né? Com certeza. E eu acho que uma grande qualidade do Rogério era ele te envolvia com as coisas, né? Ele te fazia sentir parte daquilo, né? E tanto que chega um certo momento da minha relação com a empresa, né, que ela vai muito além, né, de um contrato de trabalho, de um contrato de CLT, né? Você se envolve com aquilo e você se sente parte daquilo, você se sente um pouco pai daquilo, né? E aí você defende, né, com unhas e dentes, né? Então, né, por mais que às vezes você se sinta injustiçado, né, mas você esquece aquilo, renova, né, vira a página e segue em frente, né? Porque é muito bacana essa caminhada, né? Muito legal. Hoje eu olho para trás assim, né, faria tudo de novo, né? Então, da mesma forma com que de repente, né, ele se sentia, né, via potencial na gente, em mim, em outros lá que estão há muito tempo na empresa, né? Posso citar aqui a Andréia, setor jurídico, a Kátia do setor financeiro, a Neuza que está no setor financeiro, são pessoas que têm mais de 30 anos de empresa. Já está usando aquela plaquinha aqui, patrimônio número tal, né? Eu costumo dizer lá que colocaram a pedra fundamental lá da empresa, né? Mas a empresa, o CNPJ nada mais é do que o nosso CPF, somos nós, né, que construímos, né? Pessoas que fazem parte, né? Mas são pessoas que ele via, né, qualidade, via ética, via, né, valores, né? E que podiam investir na gente, né? Então, nada mais que ele fez foi investir, né? Em mim e nesses outros profissionais, né? Para criar, né, essa base que é a empresa hoje, né? Você hoje entra na empresa, né? Você ainda sente o mesmo cheiro da empresa, você tem o mesmo DNA, né? Por mais que tenha uma personalidade muito forte hoje da Tatiana, que é a filha, né? Mas você sente a presença dele dentro da empresa em detalhes, né? Coisas, né? Que você... A marca que deixou. Né? Isso que a gente ia te falar, porque na verdade eu te falei que ontem eu fiz uma pesquisa na internet, né? E eu achei muito material comercial, né? E achei o site de vocês, algo escrito ali, mas a gente queria falar assim um pouco dessa história, desde a fundação, começando com o fundador, o Rogério Rosa, indo até a sucessora dele hoje, né, que é a Tatiana Rosa Sequinel, e essa parte do início,
do início da empresa, porque a gente vê aqui em Embraed, em edifícios antigos, porque a consultora tem 40 anos, né? Está fazendo 40 anos, em lançamentos, né? Então, o pessoal que vem muito a Balneário vê essa transição até de tecnologia e estilo, né? Chegando no que é hoje, né? Porque hoje a Embraed, a gente estava falando ali, vocês têm uma coisa que pouca construtora tem, né? Que vocês têm uma indústria de produção. Centro de produções. Centro de produções. Sim. E eu queria saber um pouco mais desse início, da fundação. Então, assim. Então, eu pego a empresa já caminhando, né? A empresa foi fundada em 1984, eu chego na empresa praticamente aí 10 anos depois, né? E entrando na pré-adolescência da empresa. Vamos dizer assim, né? Mas o Rogério, ele já, no início, ele já inicia com um diferencial na qualidade da obra, né? A obra dele já era uma obra, a obra da Embraed era uma obra diferenciada, as pessoas já sentiam isso, né? Em colocar um tapume na obra, em colocar um portão na garagem, olha só, né? Naquela época, você colocar um portão na garagem era algo inovador, né? Não se colocava um portão para a entrada da garagem, né? Era grade, né? Era grade ou aberto? Justamente, né? Então isso já era um grande diferencial, né? Uma organização dentro da obra, você chegava muitas vezes para visitar a obra estava organizada de tal forma que parecia que não tinha tido obra, né? As pessoas, mas tem alguém trabalhando aqui, né? Você via limpo, né? Você via organizado, né? Os materiais de construção, né? Bem colocados, bem posicionados, né? Uma qualidade um pouco bem diferente daquilo que se entendia, né? de construção civil na época, né? Então o padrão ele inicia ali, né? Ele começa ali. O Rogério ele tinha com ele, né? Uma ideia de construir algo, né? Da melhor forma possível, né? Dentro daquela perspectiva que ele tinha para ele, né? Parecia que ele construía para ele, né? Não para vender para um terceiro, né? Então ele olhava, ele via, não ficou legal, ele não gostava, ele mandava refazer, ele repensava, né? Para que ficasse realmente do jeito que ele gostaria que ficasse, né? Então, todo esse cuidado, né, de você fazer do jeito que você gostaria que fizesse para você, e você transmite isso para os outros, isso não tem preço, né? Sim. É a mesma coisa quando você atende alguém, né? Se você atende uma pessoa do jeito que você gostaria de ser atendido, com certeza você vai atender melhor, né? Você vai atender com muito mais cordialidade, com muito mais atenção, com muito mais cuidado, né? E é isso que a gente percebia, né? Você cuidava das coisas como se fosse para você e entregava para o teu cliente com todo carinho, com todo amor, o melhor, né? Daquele momento, melhor capricho, com capricho, né? E esse envolvimento, né, essa vontade, né, fez com que a gente se envolvesse cada vez mais com os clientes, né? Os clientes, eles passavam a ser amigos mais próximos, né? Passavam a ser, na verdade, tudo aquilo que a gente precisava para construir os próximos, né? Porque a ideia deles, os anseios, as necessidades, a gente conseguia captar e a gente ia imprimindo, né? Dentro de cada obra nova, né? O que realmente necessitava para cada cliente, ou o que necessitava para cada faixa, né, de tempo para os clientes, né? Ô Jorge, o primeiro empreendimento da Embraed foi aonde? Foi em 84 já? Não, 84 foi a fundação da empresa. Ele ficou pronto em 1985, né? Em San Diego, na Rua 2400, né? Então ali você tem San Diego, você tem ali próximo, né? Hoje atualmente o Serendipity praticamente do lado. Do lado ali, você né? tem o Bourbon. Né? É que a gente vê ali pelo San Diego, voltando um pouquinho na nossa memória, imaginando os prédios da época ali, eram totalmente diferentes, né? Até porque o San Diego tem uma sacada, elevador, porque a maioria dos prédios, aqueles prédios pequenos, a gente faz o prédio do argentino, né? Vaga rotativa, aberta e sem elevador. A tecnologia construtiva mudou muito desde então, né? Hoje você consegue conceber um prédio, né, de uma forma totalmente diferente, né? Qualidade de concreto, né? Hoje você consegue fazer toda uma estrutura de embasamento de garagem, né? Diferente do que você vai conceber a torre. Hoje tem vigas de transição, você praticamente coloca a torre em cima, né, do embasamento. Mas eu falo do San Diego lá em específico porque a maioria das vagas na época eram rotativas, né? Sim. E aí o Rogério já entrou já começa a pensar nesse diferente, sentido. Né? Uma vaga já numerada,
privativa, então ele já vem com um conceito dali, lá, o princípio dele, o início, já foi diferente do cara que já estava no mercado, né? A gente percebe assim, tu entra no San Diego de 1985, né, você já vê uma obra diferente, né? Eu entrei esses dias num prédio, Saint-Germain, né? Saint-Germain não deve estar muito longe dali, deve estar em 1989, mais ou menos, 90. E a gente já vê que a obra é diferente, né? Posicionamento dos pilares, né? O reboco, né? Todo o contrapiso, né? Aquelas linhas mais retas, né? Bem feitas, né? Verdade, tu vê uma qualidade, né? Verdade, a empresa lançava a tendência e até hoje faz isso, né? A gente e quando padrão, né? Ela cria um padrão, né? Que ele cresce com o tempo, né? Os clientes percebem isso, né? Claro, um padrão construtivo, né? Na parte construtiva, isso é um fundamental para aquele período, né? E claro, e depois, com o tempo, né? Todas as outras atividades dentro da incorporação, né? Desde o atendimento, desde de um pós-venda, né? Então isso ele imprime com muita força, né? Ele costumava dizer sempre, né? O cliente é 99% de tudo, né? Ele sempre fazia essas perguntas para a gente, né? Quanto é que vale o cliente nesse processo todo, né? E, vale 50%, vale 80%. 99%. Né? 99% é o cliente, né? Então, para ver até que ponto, né? Ele pensava no cliente. Então, quando você tem esse ponto, né? essa base, né? Vamos pensar no cliente, aí você age praticamente em todos os processos diferentes, né? Então você não constrói para você constrói para o cliente, né? Você vende para o cliente, né? Então, vou ter que te perguntar, né? Como é que surgiu a ideia do estilo neoclássico? Porque era muito forte uma época, né? Todos os empreendimentos seguiam um padrão. Padrão do neoclássico. Eu lembro ainda que o Beverly Hills, né? Beverly Hills, ele é bem clássico mesmo, né? A primeira pergunta que se faz, né, para te responder isso é como é que você constrói um prédio que ele se torna atemporal, que ele se perpetua no tempo, né? Como é que você pode fazer algo assim? Porque um prédio pode durar muitos anos, né? Sim. Então o neoclássico, eu acho que ele surge num momento, né, em que ele tem essa discussão, né, com relação à construção, né? Porque o neoclássico é algo que ele não envelhece, né? O neoclássico pode passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele vai ser neoclássico. Ele acompanha o tempo e não sai de moda, né? E é um estilo assim muito agradável, né? As pessoas amam, né? É difícil você ver alguém que não goste do neoclássico, né? Um neoclássico bem feito, né? Bem pensado, bem inspirado, né? Você vê um neoclássico inspirado muitas vezes naqueles castelos franceses, né? Aquelas coisas que a gente hoje até utiliza, né? Materiais tu estás aí, por exemplo, com Gales na mão, né? É um neoclássico inspirado no país de Gales, né? Você cria uma personalidade para o empreendimento. Então, eu acho que... O conceito da obra, né? O conceito da obra. Então, quando o Rogério pensa no neoclássico, que ele começa a imprimir, ele percebe que ele pode tornar os prédios dele atemporal, né? Então, ele imprime com muita força ali, né? Eu vejo ali que em 1994, por ali, 98, onde ele começa a construir ali o Sunshine, depois vem o Mont Blanc, ali fica muito mais forte, muito mais evidente, né, esse DNA da empresa, né? Então ele começa a vir com mais força ali, né? E até hoje, né? Hoje claro, e ali já estava em cima da Brasil, já vem com um conceito diferente e mudou. Realmente dali para frente só veio melhorando essa arquitetura, né? Veio melhorando, né? Buscando esse estilo, né? Buscando também na parte construtiva, né? Qualidade, né? Portas, né? Com aberturas, né? Com aqueles paisagismos de pedra que personalização dentro dos personalizava os ambientes, né? Entrada. Então ele já vem com essa tendência. Ô Jorge, mas agora voltando, o centro de produção de vocês foi montado em função disso?
ou já existia? Tem essa origem, vamos dizer assim, né? E foi na época do Rogério já? Já na época dele, que na verdade, né, o centro de produções, né, vamos dizer assim, né, as produções, né, já iniciam dentro das próprias obras, né? Por um grande período de tempo a gente já fabricava as portas dentro do próprio empreendimento, né? Lá nós criávamos uma marcenaria dentro do empreendimento e lá nós começávamos a fabricar as portas, né? O ateliê de gesso de cada empreendimento estava dentro das obras, até que num período a gente então cria uma empresa dentro da própria empresa, né? Então essa busca pela qualidade incessante, né, fez com que ele, né, verticalizasse esses processos, né? Então são mão de obras próprias, né? Então você tem lá, né, o pessoal fabricando portas, são funcionários da construtora, né? Fazem parte do quadro. E da exigência da construtora. Justamente. Então a busca por essa qualidade vem aí, né? Por muito tempo a gente, claro, buscou, né, em empresas, né, do ramo a compra desses insumos, né? Aberturas, por exemplo, muitas forneceram para a gente, né? Mas quando você quer a qualidade, quando você quer um pós-venda também com qualidade, né, é melhor que você faça, né? Eu acho que deve ser muito bom, na verdade, quando falar de um pós-venda, por exemplo, na Embred, porque tu tens o início do projeto dentro da construtora, sem dúvida, tu tem a arquitetura dentro da construtora e tu tem a produção do material desde o início ao acabamento, né? Sim. Então, se tem um erro, um problema pequeno lá na frente, porque normalmente diminui o problema, né, do pós-venda, né? Não tem o terceirizado, Marcelo, praticamente. Você pode desenvolver dentro da própria empresa, né? Porque hoje nós temos dentro da empresa, dentro do centro de produções, que hoje está tudo centralizado lá você... São 20 mil metros quadrados, né, de fábrica. Lá você tem a marcenaria, onde é que você está fazendo as portas, os castilhos e tudo mais, e desenvolvendo também, né, modelos, projetos lá na parte de marcenaria. Você tem um ateliê de gesso lá, né, todo preparado lá para poder personalizar os empreendimentos, porque cada empreendimento ele é diferente do outro, né? Cada um tem uma identidade, né? Então, se você faz um Gales, você faz num estilo. Se você faz aí um Alaia, você vai fazer num outro estilo, né? Você tem lá a parte de aberturas de alumínio, né? Lá eles fabricam todas as aberturas, sai de lá praticamente pronta, né? A logística leva para as obras, né? Você tem lá também pedras, né? Toda a parte de paisagismo de pedra, todos aqueles cortes, todo aquele trabalhado que você hoje encontra dentro dos halls, dentro dos elevadores, né? Tudo dentro no centro tudo no centro de produções, né? Tem centro de produção lá. E lá você desenvolve esse trabalho, né? Então, se você olha hoje, você vê hoje uma abertura, né, de alumínio, uma janela que é colocada hoje num Tonino Lamborghini, né, que estão começando a instalar no próprio Solaia lá em Maringá, você vê uma diferença, né, com relação àquilo que foi instalado há 10 anos atrás. Há 8 anos atrás. E o interessante é o seguinte, essa questão de marcenaria de vocês é uma bem exclusiva, né? Exclusivo. Porque a gente vê assim, olha, dentro dos empreendimentos e muito no frente mar que eu estou falando, né? A durabilidade. A durabilidade é incrível, né? Uma abertura tem 10 anos, parece que tá nova, muitas vezes. Você entra num prédio da Embraer aí de 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente usa muito isso na parte comercial, viu, Rodrigo? Quando eu estou vendendo um empreendimento, né? Hoje a gente, claro, tem produtos, né, para vender mais em construção, né? Todo o nosso portfólio mudou muito com o tempo, mas hoje a gente vende muito os apartamentos na obra, né? Então, para que o cliente possa entender aquilo que nós estamos falando para ele, né, que nós procuramos transmitir esse valor para ele, a gente leva ele para conhecer um pronto, né? Um atual e um pouco mais antigo, 10, 12 anos. Então, quando ele entra num empreendimento de 12 anos atrás, né, de 15 anos atrás, e ele vê o estado em que está o empreendimento, ele consegue entender aquilo que nós estamos passando para ele, né? O hall ainda está bonito, né? Está cuidado, né? Tu vê ali peças ainda, né, da época, né, que foi entregue o empreendimento, né? Então, é isso que a gente está procurando falar para ele, transmitir esse valor para ele, né? Então, toda essa busca por essa qualidade, ela tem esse intuito, né, de tornar o empreendimento, né,
atemporal, né? Daqui a 50 anos, daqui a 70 anos ele esteja lá, né? Bonito ainda, atual, único, né? Os empreendimentos de vocês entregues, alguns vocês que administram o condomínio também, né? Praticamente 100% nos primeiros anos, né? Primeiros anos. Então a ideia sempre é que a gente possa instalar o condomínio, né? Entender como é que vai ser a funcionalidade dele, auxiliar com a nossa experiência, né? Para que seja harmonioso aquela convivência dentro daquele condomínio que a gente está entregando, dentro daquele prédio que a gente está entregando, né? Até que o próprio condomínio se sinta, né, com tranquilidade de eleger um novo síndico e tudo mais, né? Então essa ação que a gente tem, esse trabalho que a gente tem, né, que para a gente, né, a gente se sente bem com isso, porque tu imagina você pensar num projeto, idealizar um projeto, materializar ele, entregar e ver ele funcionando, né? Eu acho que para a Tatiana, assim, né, que está hoje, né, na direção da empresa, deve ser fantástico isso, né? Eu imagino que o Rogério também tinha esse mesmo sentimento, né? E aí você interage com aqueles clientes que você teve, de certa forma, um contato na hora da venda, que você falou, que você prometeu, né? E aí você vê ele contente, feliz ali com aquilo e também te trazendo informações muito importantes para os próximos, né? Eu acho que um ponto também muito importante é você entender a funcionalidade daquilo, né, que você pensou, né? Você vê hoje, atualmente, né, os projetos, né, eles mudaram bastante, né, de 15, de 20 anos atrás, né? Você vê, por exemplo, né, dentro de tudo que a gente inovou, você pega um Butterfly, né, que foi entregue lá em 2002, né? O Butterfly foi o primeiro prédio dentro de Balneário Camboriú com sala de cinema. Ali na rua 2800 ali, né? Na rua 2800 ali na quadra mar. 2800 na quadra do mar. Vista mar e tal. E até hoje ele realmente é muito lindo. Né? Ele é bonito, né? Eu tive boa localização também, muito procurado. Excelente, né? Mas tem algo que eu acho que a Embraed tem há muito tempo e não mudou, a garagem, a vaga de garagem grande, né? Todos os empreendimentos que eu entro são garagens grandes, boas, precisa amplas. ter essa preocupação, né, Rodrigo? Eu acho que são detalhes que fazem toda a diferença, né? De você ter um terreno, né, de ter, quando a gente pensa até na hora da aquisição do terreno, né, a gente procura ver isso, né, pensar no tamanho do terreno, o que ele vai proporcionar, né, o que ele vai te proporcionar também de acessibilidade, né, um pavimento de garagem e tudo mais, isso que é um pouco básico, né, e é muito forte, né, eu vejo que isso é um dos pontos também relevantes para que você possa pensar em adquirir um terreno, né. E o Butterfly, né, o primeiro prédio lá que a gente construiu com sala de cinema, na época era uma sensação, né? Eu lembro que eu tinha acabado de chegar na empresa, né, e você encantava o cliente com aquilo, né? Você mostrava o empreendimento, você entrava no apartamento, o apartamento né, são 4 apartamentos por andar esse prédio, é um apartamento um pouco mais compacto, né? E quando você descia ali, você ligava a sala de cinema, você deixava o cliente extasiado com aquilo, né? Hoje você já não constrói mais com sala de cinema, né? Hoje os exatamente, hoje em dia surgiu obsoleta, né? A sala hoje não tem porquê, né? Você tem uma verdadeira sala de cinema no seu próprio apartamento, né? Você tem lá um home theater lá fantástico de repente, né? Mas você faz hoje o empreendimento com um bom espaço para bicicletas, né? Um bike stage lá, né? Que eu acho que é muito mais interessante hoje. Hoje você faz mais espaço para festas, quiosques, né? Muito mais formulados ali, né, para eventos, né, com muito mais quantidade de espaços como esse, né, piscinas, né, então enfim, né, você vai mudando com o tempo, né, essa tipologia, né, ou essas características dos ambientes dentro do empreendimento, né, pelas necessidades que os próprios clientes vão imprimindo para a gente, né. Então, quando você administra o condomínio, você consegue ter esse contato com o cliente. E ver o que funciona e o que não funciona, né, ter o feedback do cliente para que ele venha trazer sugestões, porque eu vejo assim, o cliente, e a gente conhece muitos clientes nossos que a gente acaba atendendo no mercado, e o cara fala assim, eu só compro em Embraed. Então aquele cara que não adianta tu oferecer, porque ele fez parte da história, né? Fidelizou, e ele fala assim, cara, não... o meu negócio é Embraed. Eu só relação compro, dele deixar um Embraed para ele. Ele quer trocar o Embraed, talvez. Ele quer voltar, dar o antigo e comprar o novo, porque ele fideliza. Assim, a fidelização nada mais é do que aquilo que a gente busca, né? Com aquilo que a gente faz, né? Quando você fideliza, eu acho que você chegou no ponto máximo, né?
Da exigência do mercado e do cliente, né? Justamente. Do 99 que o Rogério falava, 99% em função dele, né? Justamente, né? Então ele passa a ser até um amigo, né? O Rogério conseguiu conquistar muito isso no tempo, né? Pessoas que ainda hoje vão na empresa, né? E falam ali com emoção, né? Sobre as relações que tiveram com a empresa, com ele, né? E eu acho que isso é bacana, né? Toda essa história traçada, toda essa caminhada, né? Acho que isso que vale a pena. E sobre as áreas, né? É muito forte essa questão de quadra-mar, de frente-mar, de próximo a Brasil, né? Essa região que ela ficou... Tu acaba dominando, né? Ou tu acaba se identificando mais, né? Com uma região, né? Com uma localização, né? É que quando você, na verdade, pensa um padrão, Rodrigo, né? E você tem toda essa estrutura que a gente pincelou muito rapidamente aqui, você tem um centro de produções, você tem funcionários, né? Temos mestre de obras hoje, nós temos na verdade o primeiro mestre de obras que iniciou com ele, né? O seu Nereu, que é o funcionário número 1 da empresa, ainda está na empresa. Né? Mas você tem mestre de obras de 30, de 35 anos, eu tenho 20 anos de empresa, você pega lá uma Cátia no departamento financeiro, tem quase 30. Né? Então, quando você tem uma estrutura como essa, profissional, e você busca uma qualidade como essa, isso tem um preço. Né? Então, existe assim você precisa ter um equilíbrio, né? Onde você consegue imprimir essa qualidade, né? Porque a Tatiana não abre mão dessa qualidade. Não é porque ela vai construir na Terceira Avenida que ela vai construir, né, com baixa qualidade, com uma qualidade inferior àquela que constrói na Atlântica, né? Ela não abre mão disso, né? Ela não aceita isso, né? E aí tem um preço, né? Então você acaba se deparando com uma situação do mercado, né? Que o cliente paga por esse preço lá, né? Então é mais fácil você encontrar esse cliente que consiga entender isso aqui na Avenida Brasil e na Atlântica, na Quadra do Mar. Esse cliente ele reconhece esse valor, né? Que está intrínseco num produto como nós fizemos. Né? É o valor agregado da personalização do produto, né? Da qualidade, tudo, né? Na verdade, né? É a mesma coisa quando tu pensa num carro, né? Vou te falar um nome, Porsche. Né? Tu já não precisa falar mais nada. Não precisa resumir muito ou detalhar, né? Então ali tem um valor, né, subjetivo ali dentro, né, de segurança, de qualidade, de revenda, de sofisticação, de estilo. Vocês né? É uma marca, um brand, né? Que na verdade é a Embraed hoje. Mas existe também Embraed em Maringá, né? Existe. Né? Maringá e Itapema. Agora esse ano Curitiba. Curitiba também? A gente abriu um pouco as fronteiras aí, né? Embraed nasce em Balneário Camboriú, né, que é a nossa sede, mas a gente vai primeiramente para Itapema, né, um terreno que o Rogério já havia iniciado a compra dele, que o nosso setor ali comercial, incorporações, acabou, né, incorporando outras áreas, né, tem lá o L'Atelier, um imenso empreendimento fantástico lá, 61 pavimentos, são 38 mil metros de construção lá, apartamentos fantásticos, está lá sendo comercializado. Maringá, né, num segundo momento, né, no Paraná, né, quando se pensou em sair de Santa Catarina, né, Paraná, que é uma praça muito forte, né, que sempre consumiu muito o litoral, né, principalmente Balneário Camboriú, né, tanto que nossos clientes ali na região de Maringá são muito fortes, né. O Rogério costumava falar o seguinte, né? Nossos clientes são clientes VIP, né? Vindo do interior do Paraná. Então, Maringá, ele vem ali, né? Não só pela qualidade da cidade, fantástica cidade, né? Uma cidade planejada, uma cidade... Tive o prazer aí de ter várias vezes, né, lá visitando, né? Mas clientes em potencial, qualidade de vida, fantástico, né? Então ela tem assim muitos pontos similares a Balneário Camboriú, né? O poder aquisitivo é alto, né? Então onde colocar um Embraed, né? Fora de Santa Catarina, né? Então Maringá foi a primeira cidade que a gente pensou, tanto que ele está sendo materializado lá, né? A estrutura está praticamente pronta lá do prédio, né? Nós já estamos entrando numa fase de acabamento, está previsto para entregar esse prédio em agosto de 26. Então, Marena foi muito singular, né? Eu costumo dizer que o Marena foi um maremoto. Né? Foi um maremoto.
Mas foi uma experiência muito, muito ímpar, né? Nesses 20 anos aí de estrada, com tudo que eu vivenciei dentro da Embraed, né, que eu pude vivenciar dentro do mercado, eu cito porque foi recente e realmente foi ímpar, né, foi singular, seja no volume de vendas, seja pelo projeto, né, seja por todo o empreendimento em si, né. Foi então praticamente o presente da Embraed aos 40 anos? Vamos dizer que sim, né. O retorno do bom trabalho. Ele consegue sintetizar isso, sabe, Marcelo? Consegue sintetizar toda aquela busca, né, que a gente tem, né, pela qualidade, pela essa busca incessante pelo padrão, né? Então, quando você pensa numa arena, você materializa isso, né? Ele é um protagonismo muito, muito interessante em todos aqueles que a gente já entregou, né? Dentro compilado dos 40 anos de obra. Nesses 40 anos são 48 empreendimentos entregues, são 51 torres, né? E uma arena, ele se destaca muito, né? A gente nunca vendeu tanto numa velocidade tão grande. Numa velocidade tão rápida, né? Num ticket, né? Na média de 6,5 milhões, mais ou menos, né? Sem pegar uma permuta. Sim. Vendendo um planejamento dentro de obra, né? Ele marca por conta disso, né? Se tivesse naquele período mais unidades, né? Venderia mais. As altas, né? As altas foram muito procuradas ali. Todo empreendimento tem uma velocidade de venda, né, Rodrigo? Né? Eu sempre, né, experimentei isso e eu tenho isso muito catalisado comigo, né? Em cada empreendimento ele tem uma velocidade, né? Dependendo da unidade, né? Então, toda aquela parte, né, superior do prédio, aquelas unidades maiores, né? Ele vendeu muito rápido, como outros vendem de repente numa velocidade, né? Mas e outras unidades depois, né? Com o tempo, o prédio vai se materializando, você sobe na obra, você visualiza ali o apartamento já materializado, você sobe, você vê a vista. Então tem essas unidades também que com o tempo vão ser vendidas no seu momento certo, né? Mas a nossa tendência hoje, né? A Embraed, ela entrou numa linha hoje, né, muito diferente do que era no passado, né? No passado a gente tinha muitos apartamentos prontos, né? A gente tinha uma métrica da seguinte forma, né? Se vendia 30% na obra e 70% pronto. Hoje é diferente, né? Hoje eu não tenho um apartamento pronto para vender, né? Meu seleto hoje, coisa que no passado eu tinha lá, às vezes 40 apartamentos numa pauta de seleto, que são aquelas unidades que a gente recebe em dação e pagamento, hoje você vai encontrar 2, né? Então mudou muito, né, essa formatação, né? Mudou muito essa formatação. Então normalmente a gente vende todo o empreendimento na construção, né? Você pega, por exemplo, exemplos aí, vamos lá, acabamos de entregar o Santé, né, na Barra Norte, né? Fantástico ficou o Santé, né? Um neoclássico inspirado lá naqueles hotéis boutiques franceses lá, né? Ele é um neoclássico, né? DNA da construtora. Nós vendemos o prédio todo 1 ano e meio antes de ficar pronto. 1 ano e meio antes. Isso que é interessante, a escassez, né? Porque na verdade a valorização ela se dá pelo quê? Existe a procura e não existe mais o produto. Justamente. Né? Então assim, olha, o pessoal que olha o nosso podcast, tem muito investidor, né, que quer saber quanto é que valoriza, e que nem eu falo, pergunta aqui uma roupa do cliente, né, quanto é que vai valorizar? Eu falo assim, olha, quanto vai valorizar, a gente tem estimativas, mas o quanto já valorizou é fato, né? Então isso que a gente queria saber de você, né? A gente pega alguns empreendimentos, que você falasse quanto que foi vendido a primeira unidade, ou a que você lembra, e a gente compara com o preço de hoje, né? Para saber quanto é que valorizou. Certo, tá. Vamos começar pelo Santé então, que o Santé estava nele. Então, eu vendi o primeiro apartamento lá na casa de 1.800.000, 1.800.000, 2 milhões, né? Hoje eu tenho na minha pauta, para quem quiser comprar, a 7 milhões e 100, 7 né? milhões e 100. 6.900, né? Alguns falam em 6,5, mas nessa faixa de valor, uns 160 metros quadrados privativos com 4 suítes, né? Tu pega, por exemplo, um Ilhas Marianas, hoje eu tenho apenas uma unidade na minha pauta para vender, né? Se fala hoje em 6 milhões e meio nessa unidade, mas eu vendi também a 2 milhões no início, né? E uma relação de tempo lá, né? 4 anos, né? Que esse prédio
foi vendido lá as primeiras unidades e que está pronto hoje, 4 anos e meio no total, né? Tu pega aí no Frente Mar hoje, o Aurora, por exemplo, né? A Aurora está pronta, não tem unidades mais da construtora para vender, só de terceiros, né? Algumas revendas. Eu tenho revendas hoje a 14 milhões e meio, uma Aurora. 14,5. Um Frente Mar, com 232 metros quadrados privativos, fantásticos, são só 42 apartamentos. Quanto que iniciou vendendo o Aurora? Vendemos os primeiros a 4 milhões e meio, 5 milhões, dependendo da unidade. Alavancagem, né? É. O Vila Serena, mais ou menos, porque o Vila Serena foi um produto que, quando lançou, marcou muito. Eu falo muito aquele, é o único prédio que tem praticamente um túnel para chegar no mar. Ele não é na frente do mar, mas ele chega lá. Um boulevard, vamos pensar assim. Um boulevard fantástico. E a altura dele ali também, né? Ele foi, como é que eu diria? Ele foi um ícone, né? Foi um ícone. Divisor de águas aí dentro do mercado de Balneário Camboriú, né? Foi um dos prédios maiores daquele período, né? Hoje, claro, essa altura já foi ultrapassou, né? Aí, já tem prédio. Mas ele tinha 46 pavimentos? 46 pavimentos, né? São 2 torres, é uma obra grande, né? São 55 mil metros quadrados de construção, né? Na época um desafio, porque ele é um empreendimento onde você está construindo 2 torres, né? Eu tenho um cliente de Maringá até, né? O João lá, onde ele me perguntou, falou assim, olha, um colega meu, um amigo meu aqui, comprou um Vila Serena a 740 mil, né? Ele assim, ele falou que ele revendeu agora 5 milhões. Isso é verdade mesmo? Eu falei, é verdade. O Vila foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso, Rodrigo, né? Em torno de 740, 750 mil. Hoje início, passa os 5, né? Nós vendíamos em 84 meses. Na época, 3% de entrada. 3%? 3% de entrada e o parcelamento em 84 meses. Hoje você encontra lá, se você quiser um bom apartamento, uma boa altura lá, é isso aí, em torno de 5 milhões e meio, 6 milhões, hoje um Vila Serena, né? Então é um prédio ainda muito procurado. Eu, de vez em quando, recebo assédio ali de clientes buscando algum Vila Serena. Vocês têm algum Vila Serena e tal, né? Vai entrar, talvez, até da ação, mas é mais difícil. E são muitas unidades, mesmo assim, a escassez, né? Tem algumas ofertas, mas né, sempre tem procura. Né? É um prédio que você vai visitar, você entra naquele hall de entrada, né? Ele impressiona. Toda, né? Até hoje você se impressiona com a qualidade, né, com o estilo dele. Eu vou entrar aqui em 2015? 2012. 12? 2012. E tu vai lá, ele é impecável, né? Impecável. Né? Então você pega um... Desde a perfumaria, né? Que é até uma coisa que a gente até não comentou aqui, mas a personalização da perfumaria também da construtora. Você cria uma identidade, né, Marcelo? Então a Embraed, ela tem isso, né? Você tem um perfume, né? Tem uma fragrância única, né? Que você entra dentro do prédio, você entra no hall de entrada, você já sente e você já identifica, né? Por esses sentidos, né? Então isso se busca muito, né? Então quando a gente também está comercializando, a gente toca muito isso, né? Acho que é muito importante nessa relação comercial, de venda, né? Você poder poder traduzir isso ou poder proporcionar isso para o teu cliente, né? Porque a gente procura estar vendendo esses valores da construtora, esse padrão incomparável, né? O que é esse padrão incomparável? Então, o que eu falo muito para os meus corretores e para os meus supervisores ali, né? Para o meu pessoal que está ali diretamente em contato com o cliente, leve ele para entender o que é que a gente está falando, né? Então, leve ele num pronto, né, atual, leve num Ilhas Marianas, leve num Aurora, leve num Santé, né, para ele ver o que ele vai receber ou para que ele possa entender e materializar aquilo que nós estamos falando. E leve ele no antigo, leve no Vila Serena, de 2012, leve aqui no Four Seasons, né, de 2016, né. Então aí ele consegue entender aquilo que nós estamos falando, né, porque muitos clientes às vezes, por mais que você fale, por mais que você mostre uma imagem, por mais que você escreva, ele precisa tocar, ele precisa sentir, né? E é isso que faz a grande diferença muitas vezes nas nossas negociações, né? Esse contato direto. Por isso que a gente sempre fala muito com o mercado, se comunica muito com os corretores, né? Para nos dar a oportunidade muitas vezes de estar em contato com esse cliente, né? Ter esse bate-papo com ele, né? Ter essa conversa com ele, né? Porque Balneário tem muita coisa boa, né? A gente não está negando isso, tem muita coisa legal, muita coisa boa, mas não é porque eu estou do lado da Embraed, a Embraed é diferente. É diferente. O mercado entende o cliente também, vai sentir isso, né? Quando ele entrar numa obra, quando ele for atendido pela gente na nossa central de vendas, né? Quando ele entrar num prédio de 12 anos atrás,
né? Detalhes, né? Isso vai fazer a diferença, ele vai sentir isso, ele sente isso, ativa, né? todos os sentidos da pessoa, na verdade, tanto Justamente. visual como perfumaria, o cheiro, o tato, o acabamento, então... Justamente. É muito bonito. E o que a gente tem agora para, como é que eu diria, em pauta, né, seria o Alaia, né, que é o último lançamento. Lançamos ele agora em dezembro de 2023. No escritório da construtora, na 1300 ali com a Avenida Brasil. Vai incorporar esse terreno ali, Marcelo. Pegar aquele terreno que era do posto ali, né, entre a 13.200 e a 13.300. Ele incorpora ali aquele terreno da central. A nossa central, ela deve ficar ali mais uns 2 anos, depois a gente constrói e retorna para ali. Volta para casa. Volta para casa. Só o tempo de sair para fazer a obra. A localização é fantástica, né? Eu acho que é um dos pontos fortes hoje, né, de você ter sucesso na incorporação, né, na construção e na venda, é a localização do terreno, né? Você vê que a gente lançou esse prédio em dezembro, né? A gente não fez nenhum evento de lançamento do prédio, né? Nós estávamos acompanhando ali, né, o processo da incorporação. Lembro bem que a incorporação registrou no dia 5 de dezembro. Né? No dia 5 de dezembro eu mandei para cima para o jurídico o primeiro contrato. No mesmo dia que incorporou. Nós vendemos quase 40% do prédio já. Estou falando aí de um semestre. 7 meses. Né? 7 meses. Então isso é fantástico, né? Isso até porque ali, bom. Eu falo ali que tem Embraed hoje, a rua 13.300, ela virou assim, qual que é a rua 300? Da Embraed. Porque sempre foi o ponto comercial, a sala comercial e a referência, né? As maquetes estão ali, tá na esquina, e o prédio, ele sintetiza ali a marca da Embraed mesmo ali, né? Aquela central de vendas ali, hoje ela é uma referência, um cartão postal, né? Então nós criamos isso no tempo, nós estamos ali praticamente 14 anos. É um acesso, né? É um acesso de Balneário hoje, né? Começa na BR e você vai até o mar. E aquela esquina ali, você tem um Alexandria de um lado, de 2008. É um prédio ainda ímpar, hoje, né? Tu entra naquele prédio, eu vendi aquele prédio na época, na planta vegetal ali, né? O projeto ainda estava em desenvolvimento, né, tal. Você tem do outro lado o Four Seasons, que é o outro empreendimento fantástico, né? Aí você vai ter o Alaia, né? Na frente. Né? Você tem aquelas esquinas ali, né? Muito forte da Embraed, né? Ali pertinho o Gales, né? Logo atrás, que é uma linha Village, fantástico também. A obra já iniciou, tanto do Alaia como do Gales, né? E o Hyde, que estão derrubando os prédios? Então, o Hyde é o nosso frente mar atual, né, Marcelo? Projeto fantástico também, um projeto assim concebido com bastante cuidado, apartamentos grandes, né? Nós temos ali algumas tipologias de apartamentos nesse empreendimento, né? Então você pega o apartamento tipo ali com 232 metros quadrados privativos, né? Você tem uma torre imponente ali com 60 e poucos, né? 2 por andar, né? 2 por andar. Aí eu tenho algumas tipologias um pouco diferentes ali. Nós temos ali apartamentos duplex, né, com 370 metros, temos apartamentos diferenciados com 300, temos penthouse ali a partir de 428 metros, 468 metros. No primeiro momento os clientes falavam assim, mas não vai ser frente mar, porque demorou um pouquinho ali, eu acho que foi mudado, alterado o projeto, não foi? O projeto está passando por uma alteração, a gente acabou, né, adquirindo após a incorporação dele e o início das vendas, né, um prédio pequeno na frente, tinha um prédio ali chamado Elze ali, um terreno ali de uns 880 metros quadrados, né, que a gente sempre buscou para incorporar esse prédio, né, mas por motivos comerciais a gente não conseguiu equalizar todas as unidades. E depois que a gente incorporou o prédio, começamos a construir o prédio, aí a gente conseguiu chegar num consenso, né? Então hoje nós estamos modificando o projeto, né? Estamos passando por uma alteração do projeto, vamos retificar a incorporação dele, né? Então todas as unidades que a gente hoje está vendendo, a gente já está vendendo com esse terreno incorporado. E quem apostou, né? E quem acreditou no projeto lá na frente, né? No início, vamos dizer assim, né? Sim. Lá no lançamento, em abril do ano passado, né? Poxa, teve uma surpresa bastante
A tabela zero para o investidor que comprou lá é espetacular agora, né? Porque a valorização... agregou, né? Agregou muito, né? Agregou, né, Marcelo? Então, assim, o projeto modificou, né? E a gente, na verdade, não agregou o potencial construtivo desse terreno na torre, né? Porque nos dariam aí praticamente mais uns 10 pavimentos na torre, né? Como a gente já havia comercializado unidades ali, já tinha cobertura vendida, já tinha apartamentos tipo vendido, né? A partir do momento em que a gente aumentasse a torre, né, por conta do cone de sombra, a gente teria que reduzir, recuar mais a torre, né? Mas deixamos a torre na mesma posição, né? Não modificamos a altura da torre, deixamos ela na mesma posição da implantação do terreno, né? E aí então a gente veio buscar, né, equalizar esse investimento, né, na construção de algumas mansões ali na frente, né? Então tem 4 mansões ali na frente, ali na parte do embasamento ali na Quantos parte metros de frente. mais ou menos? Uma média de 650 metros ali. É uma casa frente para o mar, verticalizada. E é bem interessante porque aqui em Balneário, os edifícios antigos, né, a gente via o Nina Schirmer lá, Alberto Moelma, eram muito grandes. Daí a gente viu uma época a modernização, os apartamentos ficaram menores. Mais compactos. Mais compactos. A gente vê o Diamond Hill, que acho que tem 175 metros. E a gente vê hoje as penthouses, né? A gente vê as mansões suspensas, a gente vê voltando os apartamentos ficarem enormes, né? Aqueles que são praticamente uma casa, né? Sim, sim. O Hyde, ele vem, na verdade, atender toda essa demanda, né? Não só daquele cliente, né, que vem um final de semana, quer passar férias e quer alguma coisa um pouco mais compacta, mas aquele que quer morar. Né? Numa penthouse lá de 468 metros ou numa fronte dessa aí, né, que a gente está concebendo de 650 metros quadrados, né? Então ele vem com esse intuito, né? Ele busca outras tipologias para atender, né, todas as demandas, vamos dizer assim, né? E ele vem, né, num estilo mais contemporâneo, como a gente falou anteriormente aí, né, dentro dessa nova pegada da construtora, né, de construir algo mais contemporâneo, mas também com o cuidado de se manter atemporal, né? Então a gente buscou profissionais ali renomados, né, para poder projetar esse empreendimento, desenhar esse empreendimento, né? Ele tem toda uma pegada de comunicação, né, com a nova orla de Balneário Camboriú que está vindo aí, né? Fica fantástico, né? Fantástico. Nós vamos ter aí praticamente um parque de frente para o mar, né, em Balneário Camboriú. Isso com certeza muda, né, toda Balneário Camboriú, né, toda essa relação, né, com a cidade, né, e o Hyde, ele vem com essa pegada, né, todo um trabalho de paisagismo, né, com profissionais, né, renomados, o Benedito Abud, que está fazendo todo esse projeto, né, do Hyde. Então você vai estar dentro do prédio, automaticamente você vai estar conectado com a Nova Atlântica, né? Então a saída do Elze vai dar toda uma conotação nova para o prédio, né? Então você vai ter um hall bonito de frente para o mar, né? Então uma isso tudo diferente, né? Cria toda uma tendência diferente, né, Marcelo, né? E assim, né, se você buscar hoje entender o que é o projeto, né, e o que a gente está comercializando, né, eu estava até conversando isso com outro gerente da empresa, né, é muito competitivo, né, para um padrão que a gente entrega hoje, dentro de tudo que a gente entrega hoje, vale a pena conhecer, né, e conferir, né? O Hyde é fantástico. Não é fácil a expectativa, né? Porque o cliente que compra Embraed hoje, a expectativa é muito alta. Surpreender um cliente que já vem com uma expectativa, né, de tudo o que vocês fizeram até hoje, a expectativa é superar isso aí, não deve ser fácil, né? É uma responsabilidade, viu, Rodrigo? Né? A gente precisa ter bastante responsabilidade, né? Claro que todo cliente, ele sempre quer fazer um bom investimento, ele sempre quer comprar bem, nós somos consumidores e também pensamos dessa forma, né? Mas eu sempre costumo falar para o cliente que existe uma responsabilidade ali, né? Não adianta eu atender ele dentro daquilo que ele quer e lá na frente, de repente, não entregar aquilo que ele quer, né? Então precisa ter uma coerência com isso, né? Você realmente fazer uma venda que seja sustentável, que tenha uma sustentabilidade financeira, né? Para que você possa fazer, você possa entregar no prazo e dentro daquilo que ele espera receber, né? Porque quando ele pensa no Embraed, ele sempre tem uma alta expectativa, né?
E eu vejo, assim, dentro daquilo que a Tatiana pensa do empreendimento, né, ela sempre busca mais, né, ela sempre tem ali uma suplementação de custo, né, porque ela não economiza, né, se ela vê que o empreendimento merece um revestimento, alguma coisa diferente, ela não vai deixar de colocar uma fechadura melhor para colocar uma mais barata porque precisa economizar, né? Então isso tudo, na verdade, no tempo cria, né, a Embraed, né? Cria aquilo que a gente hoje entende pela marca, né? Como foi criado isso? Com esses conceitos, né? Com esse pensamento, né? Que a Tatiana vem muito parecida com o pai, né? Com o Rogério. O Rogério tinha esse pensamento também, ele não economizava, ele fazia como se fizesse para ele. E quando você faz isso, né, você faz diferente, entendeu? Então é isso que torna a Embraed o que ela é, né? E a gente vê isso também nos colaboradores, né? Nas relações que a gente tem com a empresa, na relação que a gente tem com os processos da empresa, né? É aquela velha história, né? Fala mal do teu pai, fala mal da tua mãe, tu pula no pescoço, né? E a gente é a mesma coisa, né? A gente defende, né? Sim. Por quê? Porque a gente acredita, porque a gente faz parte da coisa, né? Então isso é que é o grande diferencial, né? Acabou usando o sobrenome da empresa, né? Tipo assim, o meu pai e minha mãe, não. Tá lá, é Embraed. Hoje eu sou muito mais conhecido como George da Embraed, como a gente começou aqui nosso bate-papo, do que o George Harrison Nascimento, né? Sim. Se perguntarem quem é o George Harrison Nascimento em Balneário, ninguém conhece. Ninguém conhece. O George da Embraed, o pessoal já conhece, né? Mas é isso, é o que a gente constrói, né? No tempo que a gente acredita e que a gente se identifica, vamos dizer assim, né? O Jorge, com aquilo que a gente faz. Tendência. O que tem alguma coisa que dá para dar um spoiler pra gente? Spoiler. O que tem para tu nos contar aí? Embraed Tower, assim... Tem muita coisa boa aí pela frente, né, Marcelo? A empresa está sempre buscando projetos cada vez mais ousados, cada vez mais singulares, né? O Tower, o terreno já é fantástico, né? O terreno já te propicia ali um puta do empreendimento, vamos dizer assim, né? E a gente não pode fazer menos, né? Eu acho que uma vez que você, né, tá num padrão como a gente, num estágio como a gente tem que sempre estar buscando o melhor possível, né? Uma expectativa, né? Então o Towers, ele já é um empreendimento que já começa, né, de certa forma a aparecer e a nascer diferenciado até por conta, né, da retirada daquele prédio ali da frente, né? Sim. Que já é notícia nacional, né? Você pensar em tirar um prédio da frente para construir outro, né? O Ivo Roveda ali não é um prédio velho, não é um prédio antigo, né? Então ele já começa diferente. Tu vê que eu estava em Maringá, né? Faz mais ou menos umas 2 semanas de Maringá. Lá, né, eu fui abordado lá, mas o que vocês estão fazendo lá em Balneário Camboriú? Vocês estão tirando os prédios de alto padrão para construir outros, né? Então isso tudo vai marcando, né? E tem outros terrenos muito bons aqui em Balneário Camboriú. Tem o próprio terreno do Infinity, do hotel, né? Que ali, putz, é muito singular. Muito potencial também. O que a Tatiana, o que a empresa pensa para ali, cara, deixar um legado para Balneário Camboriú, né? Então é muita coisa legal que a gente está participando, assim, que a gente pode estar participando e está vendo acontecer, né? Temos um terreno muito bom ali na Oswaldo Reis, ali em Itajaí, de frente ali para aquelas lojas da Calsol ali, do lado da DVA. Aquele terreno ali é um terreno fantástico também, que dá para se pensar em alguma coisa. Totalmente diferenciado, né? E outros terrenos aqui, né, no Balneário. Então, o Balneário sempre vai ser o carro-chefe, né? Claro que Maringá, Curitiba, né? Nós temos Itapema também, temos um outro projeto em Itapema muito legal, né? Que está em finalização de desenvolvimento para ser lançado aí nos próximos anos, né? Logo em seguida do L'Atelier, né, que também é uma cidade que a gente acredita muito, né? Ela é muito parecida com Balneário Camboriú. A dinâmica é bem parecida, né? Então isso foi um dos motivos que nos levou para lá, né? Hoje metro quadrado bem valorizado, né? Tem as suas particularidades, né? Balneário é muito único, né? Mas é um mercado muito bom também, muito bacana, muita gente boa construindo lá, né? E vale a pena estar presente, né? Então tem bastante novidades, bastante projeto aí para a gente correr atrás. E quem tem interesse, na verdade, o pessoal, porque o nosso cliente sempre pergunta qual que é o próximo lançamento da Embraed. Hoje tem os produtos que estão, porque vocês só lançam, na verdade, a tabela 0 com a incorporação.
Sim. Então, mas os clientes sempre têm aquela curiosidade, né? O que vai sair? O que é a projeção? Que é sempre a novidade, né, Marcelo? A gente tá aí para perguntar, né? E a hora de investir, ganhar é o início, né? É o início, é o que mais você ganha. Eu acho que Balneário Camboriú você nunca perde, né? Independente do momento que você investe, né? Claro, você pode ganhar mais, né? Se você de repente pegar lá no início e da forma que você construir, você for fazer o teu investimento, na verdade, né? Porque hoje dentro da aquisição, dentro da parte comercial ali, da venda, né? A forma com que você adquire o teu empreendimento também vai ser muito determinante, né? Para o quanto você vai ganhar, né? Se você investe à vista, se você investe mais a curto prazo ali e tal, e acredita no empreendimento, né? Com certeza você vai ter uma rentabilidade maior daquele investimento. Mas eu vou investir dentro da obra, dentro do prazo, também vai ter uma lucratividade, né? Mas eu vou investir no momento em que a obra está mais concebida, né? Um pouquinho mais conservador, vamos dizer assim, porque daí já vê o prédio subindo, já vê que a coisa está mais menor também o prazo, né? Tu investe num valor ali, você vai ter uma rentabilidade, mas não é aquela rentabilidade daquele cliente que apostou lá no início e de repente de uma forma mais à vista, né? Está correndo um pouquinho mais de risco, vamos dizer assim, que todo investimento tem um risco, por mínimo que seja, mas ele é uma pessoa mais ousada ali. Mas eu acho que Balneário Camboriú, né, Embraed, nessa região, né, sempre vai ter um espaço para todo tipo de investidor, né? Mesmo ele adquirindo um empreendimento pronto. Eu acho que a cidade, né, a dinâmica de tudo que está acontecendo, esses investimentos que estão acontecendo na cidade vão transformar muito a cidade ainda, né? E são poucos os lugares como Balneário Camboriú, seja no Brasil ou no mundo, né? Onde você tem uma qualidade de vida como essa, onde você tem uma relação com a cidade como essa, segurança, né? Um comércio, uma gastronomia diferenciada, né? Então isso, eu acho que é isso que as pessoas compram, sabe? Né? Eu costumo dizer muito que o apartamento, o imóvel, é um acessório. Ninguém vem para cá comprar apartamento. Compra essa é a realidade. Tu vem para cá, tu dá uma caminhada na Atlântica, tu se sente bem ali, tu gosta daquele visual, tu gosta da praia, tu vai no comércio, a tua esposa se identifica, a tua namorada se identifica, teus filhos gostam da dinâmica da cidade, aí tu pensa em comprar um apartamento, né? Então eu acho que isso que é a grande riqueza do lugar, do local, né? Por isso que Balneário Camboriú é diferente, né? Eu poderia construir o prédio, nós poderíamos construir em qualquer lugar do Brasil, né? Em qualquer outro lugar, né? Mas por que se constrói aqui? Porque aqui é onde as pessoas querem estar, né? É aqui que eles querem ficar, né? Então é aqui que nós precisamos estar também, construir, né? Então eu acho que esse é o grande diferencial, né? Então a cidade, ela está todo momento passando por uma dinâmica nova, né? Essa revitalização da orla, tu imagina isso concluído, né? Vai dar o que eles estão fazendo? Dá agrega valor, é o jardim de casa, né? Então eu comprar um apartamento pronto hoje, ele vai ter a valorização, né? Ele vai continuar valorizando, né? Mas eu preciso comprar só em construção? Não, é por isso que eu falo que a qualquer momento que você fizer o teu investimento, né, não vai deixar de ter uma rentabilidade. Balneário Camboriú, ele te proporciona isso, né? Pelo menos eu estou 20 anos aqui e não vi. Né? Sim, claro, historicamente. Precisa, claro, ter o entendimento, né, da dinâmica, né, do mercado imobiliário, né? Não adianta você achar que você vai comprar um apartamento, eu preciso liquidar amanhã, né? Você precisa ter tempo para liquidar, né? Você precisa ter paciência para liquidar. Mesmo assim, a liquidez aqui é bem alta. Boa. A gente vê isso aí, vê construtoras também aqui, que às vezes pegam imóvel só em Balneário, porque daí conhece a liquidez, né? Então a gente vê assim, ó, que exemplo foi a crise que deu em 2008, né? E eu lembro ainda que tinha um cliente que falou o seguinte: não, a minha cidade aqui eles só pegam imóvel se for em Balneário. Aqui eles não pegam, só pegam em Balneário. Não pegavam, porque sabia que a liquidez era garantida. Balneário é sempre diferenciado nesse sentido, né? Porque é justamente aquilo que eu falei, né? Que as pessoas querem estar aqui, né? Então, quando se pensa em algum investimento, se pensa em comprar uma segunda moradia, um apartamento na praia, ele pode pensar em vários lugares do Brasil, mas Balneário sempre vai estar na lista, né? Isso é importante a gente sempre pensar. Você vai em Mato Grosso, você fala de Balneário, as pessoas
sabem, né, lembram, conhecem ou já ouviram falar, né? Em qualquer outro lugar do país é assim, né? Não é uma capital, mas ela é um ponto de referência. Um ponto de referência. Quando se pensa no investimento na praia, se pensa em Balneário Camboriú, né? Sempre vai estar... É que ela tem uma visibilidade internacional hoje, queira ou não, Balneário Camboriú, sim. Ela tem uma visibilidade hoje espetacular no mundo inteiro, né? Tu pensa o seguinte, Marcelo, vamos lá, uma marca como a Tonino Lamborghini, né? Uma marca italiana, né? Que poderia escolher qualquer lugar do mundo para construir em parceria, né? Aí ele olha para o Brasil, olha para Balneário Camboriú, não, é lá que eu quero construir, com a Embraed, né? Então, por aí tu vê o grande diferencial. Ele poderia ir para qualquer lugar, né? Então, por que ele escolheu Balneário Camboriú, né? Por que ele escolheu Embraed? Né? Então, essas coisas que fazem a gente pensar, né? O lugar que nós estamos, né? O valor que Balneário tem, né? A nível nacional e internacional, né? Hoje a gente vende para todo lugar do mundo. Eu acabei de efetuar uma venda aí de um Gales, por exemplo, para um casal, ele é escocês, mora em Dubai, né? Vieram para cá, né? Comprar um imóvel, já ouvido falar de Balneário Camboriú, podia ter comprado no Rio de Janeiro, podiam, né? Mas vieram para cá, ficaram encantados com isso aqui, né? Ficaram impressionados com a qualidade construtiva daqui, né? Principalmente da Embraed. Um casal, ela trabalha também na construção em Dubai, né? Então eu estava conversando com eles ali e tal, e ela comentou comigo que o padrão que ela viu da Embraed, ela só viu em Dubai, né? Valorizando também a construção de lá, né? Mas por aí a gente percebe que a gente está no caminho certo, né? O que a gente faz é muito diferenciado e o lugar que a gente está é muito diferenciado, né? A gente viaja, vocês também viajam e sabem, né? Vão a qualquer lugar do mundo, sempre dá aquela vontade de voltar, né? Isso aqui é diferente. Isso aqui é fantástico, isso que nós estamos aqui. Mas a vida da cidade é outra. Essa dinâmica é diferente, né? As pessoas, elas querem isso, né? Elas buscam isso. Por isso que eu digo sempre que essa interação, né? Com o poder público, né? Que a gente vê muito forte aqui em Balneário Camboriú, né? Esses empresários envolvidos, né? Com tudo que está acontecendo com a cidade, isso é muito importante, né? Todo mundo se preocupa com a cidade, né? Justamente, eu vejo isso muito no Maringá também, né? Maringá também tem isso, né? E Balneário Camboriú, eles se preocupam muito, né? Porque tem essa visão, né? Não adianta eu ter uma cidade, né? Que não te proporciona uma qualidade, não te dá uma infraestrutura, né? O prédio, né, fica obsoleto, na verdade, né? Sim. Porque você não vive só o prédio, você vive toda essa dinâmica da cidade, né? É o acessório que você não vai usar, né? Pode ter, mas não vai usar. Né? Então isso é que faz com que Balneário seja o que ela é, né? Sim, perfeito. Tá certo. Jorge, queria agradecer aqui tua presença hoje, né? Obrigado, Marcelo. Falar que o podcast está aberto a você e a sua empresa, a hora que quiserem vir aqui até lançar um empreendimento novo. Esses empreendimentos que vocês estão aí já em processo de incorporação, né? A hora que tiver lançamento pode trazer aqui, tá? Agradecer você também, Marcelo, mais um podcast aí, né? Obrigado, Rodrigo, mais um. E agradecer o Jorge aí, que a gente já tem uma amizade de bastante tempo. E pela rica história. Eu falo assim, para quem nos ouve e para quem não entende, e o Rodrigo falou bem no início, quando a gente sai buscar a história da Embraed, na verdade a gente tem pinceladas, mas a gente tem praticamente uma biblioteca ambulante que é o Jorge, porque conviveu lá, trouxe uma história, eu acho que fez um resumo bem bacana da história da Embraed, e isso para nós é muito bom no mercado, que a gente conhece a história de vocês, e desde a qualidade, do início ao fim, né? Isso é muito bom. Eu que tenho a agradecer, viu, Marcelo, Rodrigo, obrigado aí pela oportunidade, né? Nem sempre a gente tem essa oportunidade de estar falando, né? Mas de uma forma mais descontraída aqui, de estar falando aquilo que a gente vivenciou, se relacionou, e é por aí, né, que eu acho que a gente precisa estar passando isso, né, para essa turma que está chegando aí, para que dê continuidade, né, nos trabalhos e tudo mais, e isso vale a pena, né? Eu que tenho que só agradecer, né, e estamos à disposição aí para outras oportunidades aí, né, que vocês
acharem interessante a gente estar aqui com vocês. Você que viu o podcast, lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos e ativar o sininho de notificações para receber outros podcasts. Esperamos você no próximo BC Podcast.